paz seja com todos. Graças a Deus, estamos tendo a oportunidade de dar continuidade ao curso do ITQ. Vamos iniciar mais uma disciplina, Introdução à Educação. Tem tudo a ver com a nossa atuação na igreja como professores da IBQ, como líderes de células, de presidente de grupos. Vai ser bênção nas nossas vidas, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Espero contar com a colaboração de todos vocês no tocante a esse novo modelo de aula à distância. Espero contar com a colaboração e compreensão de todos vocês. Também gostaria de dar minhas boas-vindas aos alunos que iniciaram o curso nesse semestre, aqueles que já estão na reta final. Deus abençoe a todos. Essa disciplina é composta de 6 capítulos. E nós vamos dar início ao capítulo 1 hoje, mas eu já quero informar a todos vocês que, além desta aula, eu vou disponibilizar a todos vocês um roteiro de estudos, também uma aula em áudio, para que vocês possam usufruir melhor de todas as explicações. E eu creio que, após vocês fazerem a leitura de todo o material, de observarem, olharem e acompanharem a aula, tanto essa videoaula como a aula em áudio que eu estarei disponibilizando, se porventura ainda sobrevier alguma dúvida, eu me coloco à inteira disposição para que vocês possam estar me solicitando, e vocês sabem que vocês podem contar comigo em todas essas situações. Também gostaria de, antes de começar a aula, explicitar os assuntos que nós vamos abordar nesse capítulo 1. A disciplina Introdução à Educação, ela está voltada para a escola secular. No entanto, nós vamos, enquanto homens e mulheres de Deus, extrair, absorver tudo que nós pudermos dessa disciplina em favor da nossa prática enquanto educadores que somos na igreja, nas diversas dimensões, porque nós, enquanto discipuladores, sempre temos sobre nossa responsabilidade discípulos. E o que nós fazemos enquanto discipuladores? Ensinamos. E esta disciplina fala muito sobre isso. Eu creio que o Senhor vai nos capacitar e nós vamos estar crescendo juntos na graça e no conhecimento. Esse primeiro capítulo de Introdução à Educação, ele tem alguns temas importantes que eu vou explicitar antes do início do capítulo 1, antes de dar início ao capítulo 1, melhor dizendo. Fala sobre os conceitos de educação, também aborda os conceitos de educação na Grécia Antiga. Nós vamos falar sobre ética, sobre o homem civilizado, sobre as modalidades educativas. Também estaremos falando sobre o impacto que a educação ela promove na vida do homem instruído. E, por final, faremos uma reflexão acerca do projeto educativo atual, se este projeto ele está de acordo, se ele está suprindo as necessidades do nosso tempo. Amém? Então, vamos dar início ao capítulo 1. Eu tenho aqui um roteiro apenas para não esquecer de nenhum item. Lembrando que, após essa aula, vocês terão uma aula em áudio explicitando melhor todos os assuntos aqui abordados, certo? Então, tem alguns registros lá no capítulo 1 dessa disciplina Introdução à Educação, que fala sobre os conceitos de educação, lá nas raízes latinas. Essa palavra educação, ela tem origem no latim, que quer dizer educare, significa alimentar, cuidar, criar, tirar para fora, modificar. Então, o que nós podemos entender dessa palavra educação? Educar significa
dar, alimentar, conduzir. Então, tudo que nós formos ensinar, nós não temos apenas e tão somente transmitir algum conhecimento. Nós temos sempre que lembrar que aquele conhecimento, ele tem que transformar, ele tem que impactar aquele a quem nós pretendemos ensinar alguma coisa. E também, um outro conceito, né, para complementar, fala que a educação é um conjunto um conjunto de ações destinadas a cuidar do crescimento e transformação saudável do indivíduo. Então, a partir do momento que uma pessoa se diz educada ou que está sendo instruída, ela precisa apresentar alguma modificação aí na sua vida. Aquele conhecimento tem que trazer para o educando algum impacto, algum tipo de transformação, porque senão tudo aquilo que foi ensinado, aquele ensinamento, aquele conhecimento não vai ter serventia na vida daquela pessoa ou nas nossas vidas. E rapidamente, nós vamos passar para as modalidades educativas, e elas são 3. Educação formal, a não formal e a informal. Queridos, a educação formal é aquela oferecida nas instituições de ensino, nas escolas, faculdades, vamos dizer, algum curso onde tenha lá um local determinado, horários determinados, é uma coisa, como diz a expressão, educação formal, com currículo, conteúdos, carga horária, um lugar lá, sala de aula, a palavra já diz, formal. A segunda modalidade é a não formal, irmãos. E aí nós podemos observar isso nas ações educativas. Hoje, na atualidade, a gente vê muito isso na televisão, falando da pandemia, como lavar as mãos, o que nós não podemos fazer, o uso da máscara, também outras falando sobre o meio ambiente, o que deve e o que não deve ser feito. Então, a educação não formal, é aquela que a gente aprende, mas não tem os requisitos da educação formal que nós falamos anteriormente, que é conteúdo, que é currículo, local especificado e tudo mais. E a terceira modalidade, educação informal, que é aquela, irmãos, que geralmente nós adquirimos na família, ou às vezes no meio do trabalho, com os amigos. Nós sempre estamos aprendendo. E, às vezes, a gente aprende até sem querer, quando não há intencionalidade. Então, voltando um pouquinho, as modalidades educativas. Primeiro, a formal. Como exemplo, a escola. A não formal é aquela uma que você observa os ensinamentos em outdoors, em propagandas na televisão, na internet, por aí vai. E a informal, que, só para vocês lembrarem, pode ser aquela educação que a gente recebe em casa, na família, no trabalho, ou mesmo usando as pessoas, o meio que nós convivemos, para aprender alguma coisa de maneira informal. Geralmente, esse tipo de educação acontece no seio familiar. E nós temos algumas definições aí no decorrer do capítulo 1, vocês vão observar, e façam isso atentamente, com mais propriedade. Nós estamos aqui falando rapidamente, superficialmente. Um teórico, Behrens, ele falou lá em 99, e vocês vão olhar isso, ele disse assim: educar significa usar práticas pedagógicas que desenvolvam simultaneamente razão, sensação, sentimento e intuição, e que estimule a integração intercultural e a visão planetária das coisas. Irmãos, então, de hoje em diante, quando você pensar em educação, você vai sempre lembrar que aquela educação, que aquele conhecimento
para ele ser significativo, ou seja, para que ele grude, para que ele cole em nós, para que ele tenha tem um impacto em nossas vidas, na vida das pessoas que estão sob a nossa responsabilidade de educar, ele tem que não apenas abordar o conhecimento em si. Nós temos que, quando estar ensinando, estar tocando as pessoas de maneira sensível, criando um vínculo com essa pessoa que não seja apenas a razão. Mas, como diz Birrin aqui em 99, ele diz que nós temos que atingir simultaneamente razão, sensação, sentimento, e essa forma de ensinar que é a tônica da atualidade. Esta é a grande mensagem da atualidade dentro da educação. Nós não temos que apenas ensinar, mas que esse ensino ele possa atingir as pessoas a quem nós estamos educando e ensinando, e seja na escola secular, seja na escola bíblica, seja durante um culto, ela tem que dar para essas pessoas que estão sob nossa responsabilidade de ensino, uma visão planetária. Então, aquele ensinamento, ele tem que transformar, como diz o item anterior. Ele tem que ter um impacto, ok? E ainda, dando continuidade a esta definição aqui desse importante teórico que falou sobre educação em 99, ele disse assim que a educação tem que atingir os nossos 2 hemisférios. Irmãos, o nosso cérebro, se vocês observarem uma foto do nosso cérebro, ele tem 2 partes, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E cada uma dessas partes do nosso cérebro, ela está incumbida de processar, vamos usar essa palavra, coisas diferentes. Por exemplo, o nosso hemisfério esquerdo, ok? Meu lado esquerdo do cérebro, ele se preocupa, olha só, ele dá conta da racionalidade científica, do pensamento lógico, eu uso para fazer conta de matemática, para aprender, certo? E o meu lado direito é que está associado à sensibilidade, à imaginação, à criatividade e aos sentimentos. Então, esse teórico importante de educação, ele diz que para eu ensinar e para aquele conhecimento transformar, impactar aquela pessoa a qual eu estou querendo, o meu aluno, o meu discípulo, eu tenho que ter uma estratégia de ensino que envolva os 2 hemisférios, tanto o esquerdo como o direito. Então, uma hipótese, eu vou ensinar algo de matemática. Eu não posso, pura e simplesmente, falar, olha, 2 mais 2 é 4, usar lá uma equação, um logaritmo, qualquer coisa dessa forma, sem envolver o meu outro hemisfério, ou envolver o hemisfério daquela pessoa. Então, eu tenho que ter um vínculo, eu tenho que ter comigo uma estratégia de ensino que não aborde apenas e tão somente o conteúdo, mas que eu consiga atingir o hemisfério direito daquela pessoa, e assim eu vou ter a certeza de que aquele ensinamento ele vai atingir os objetivos maiores da educação, e aquela pessoa vai ser impactada, vai ser transformada, porque aquele conhecimento ele vai ser um conhecimento significativo para esta pessoa. E dando continuidade, nós vamos falar da educação na Grécia. Por quê? A Grécia Antiga, ela já tinha essa preocupação de ensinar, no processo ensino-aprendizagem, os educadores da época, eles já tinham essa preocupação de dar uma educação
que atingissem o indivíduo de maneira integral, ou seja, que essa educação, como eu falei anteriormente, ela não fosse estanque, ela não só abordasse qualquer conhecimento. Vamos supor, se eu for falar de geografia, vamos falar sobre as regiões do Brasil. Na Grécia Antiga, assim como exemplo, eles não se preocupariam apenas e tão somente em passar lá um mapa, falar, olha, essa é a região norte, essa é a nordeste. Não. Teria toda uma introdução, ou um antes, o durante e o depois, envolvendo a integralidade desse indivíduo. Hoje em dia, nós ouvimos muito a palavra contextualizar. Às vezes, nós vemos isso nas pregações na igreja, e eu acho muito interessante. Assim como exemplo, está lá o pregador, ele vai abordar um versículo da Bíblia. Mas olha o que ele faz para ser um ensinamento significativo. Ele nos coloca a par daquele contexto de como era a civilização naquela época, fala sobre aquilo, e aí aquele ensinamento se torna mais significativo. Por quê? Porque eu começo a entender. Às vezes as pessoas falam assim, eu não entendo a Bíblia. Eu não sei, eu leio e não entendo. Por quê? Porque não tem essa contextualização, não tem esse envolvimento do pregador, vamos dizer assim, isso só como um exemplo, tá? De contextualizar, de explicar como eram os costumes na época. Isso é ensinar que envolva os nossos dois hemisférios. Por isso que, às vezes, nós aprendemos mais com uma pessoa, menos com outra, e se vocês notarem, a partir de agora, com esse conhecimento teórico, vocês vão observar que realmente é muito eficaz esse tipo de ensinamento que tenha essa preocupação de atingir o hemisfério esquerdo e o direito, envolver sentimentos, envolver a sensibilidade. E assim nós acabamos aprendendo com mais facilidade, e aquilo que a gente aprende dessa forma fica, a gente grava. É uma coisa que não se esquece, que não se apaga com facilidade da nossa mente, do nosso, vamos dizer, do nosso intelecto, vamos dizer assim. E aqui, né, falando ainda sobre a educação na Grécia, esse tipo de ensinamento, esse tipo de preocupação que tinha já lá na Grécia Antiga, tinha o nome de paideia. Paideia, então, é o tipo de educação que tinha na Grécia Antiga, que eles se preocupavam em ensinar as pessoas não somente conteúdo, mas que aquele conhecimento atingisse a pessoa de maneira integral. Mas, queridos, esse tipo de educação lá na Grécia Antiga e que nós estamos retomando agora na atualidade, tinha um defeito, porque na Grécia Antiga, só quem poderia ser educado eram as pessoas que eram adultas e também aquelas que não fossem escravas. Então, retificando, homens adultos e que não fossem escravos. Então, as mulheres e os escravos não poderiam usufruir da educação da época. Então, isso é uma coisa que não é positiva, nem naquele tempo e nem para os tempos atuais. O que fica é um ensinamento que envolva todos os nossos sentimentos e emoções. E, ainda dando continuidade ao capítulo 1, nós vamos falar sobre um roteiro mínimo para pensar sobre educação. A educação é uma prática social, irmãos, histórica. Todos os conhecimentos, sejam eles científicos, sejam eles conhecimentos históricos, eles não brotaram hoje. Eles vêm sendo construídos através do tempo. E a educação é uma prática social, porque nós, como seres humanos inteligentes, nós estamos sempre aprendendo. Nós não somos iguais ao que nós éramos há 5 anos atrás. De lá para cá, nós já aprendemos várias coisas, nós mudamos nossos conceitos, nós
fomos transformados para melhor, eu creio. E esse roteiro, para pensar sobre educação, ele aborda exatamente isso. Então, é comum que os professores eles se preocupam com as estratégias de ensino, os livros, os materiais. Eu vou usar um computador de último tipo, eu vou ter um projetor de alta definição, uma lousa digital. Eu quero isso, aquilo, outro, mas nós vemos pouco os educadores pensando em como eu vou fazer que o meu aluno aprenda. Então, aqui, né, no nosso roteiro de estudo, aqui, diz assim, ó, é comum que os educadores se preocupem com as ferramentas, os aparatos técnicos e metodológicos. Tudo isso é muito importante, mas não é o suficiente. Então, nós temos que retomar, nós temos que lembrar do que nós falamos anteriormente. Então, nós temos que envolver, nos momentos nossos de ensino, seja na escola secular, que aqui não é o nosso caso, mas, como falei anteriormente, e vou frisar ao longo desses capítulos, nós temos que assimilar tudo que nós estamos aprendendo e para adaptar a nossa condição de discipulador na igreja, de professor da escola bíblica, futuros pastores e tudo mais. Então, ao invés de eu tenho que me preocupar com as estratégias, com os instrumentos que eu vou utilizar para ensinar. Mas o que eu não posso esquecer é que o que eu vou ensinar, o meu conteúdo, ele tem que ser significativo. E eu tenho que, quando ensinar, envolver emoção, sensibilidade, conseguir atingir os dois hemisférios, esquerdo e direito, certo? E também é muito importante nós lembrarmos os impactos da educação na vida do homem. Irmãos, o homem instruído, aquele que recebe algum tipo de conhecimento, com uma pessoa com mais escolaridade, ele tende a resolver problemas com mais facilidade. É bem provável que ele consiga um trabalho melhor, onde ele vai ganhar melhor e que ele possa. E ele vai, né, com certeza, as pessoas com mais instrução, eles conseguem, com isso, proporcionar à família, aquelas pessoas do convívio pessoal, familiar, dar para essas pessoas melhores condições de vida. Uma mãe instruída, ela consegue cuidar melhor do seu filho, dar remédios nas dosagens certas, acompanhar a carteira de vacinação com mais facilidade. A pessoa instruída, ela tende a ter uma vida mais favorável, vamos dizer assim, em detrimento daquelas pessoas que não conseguiram estudar. Então, a educação, ela é primordial e ela impacta a vida das pessoas, porque se não fosse assim, não teria a educação não teria nenhuma utilidade. Então, a pessoa instruída, diz assim o nosso texto, torna-se capaz de enfrentar e resolver problemas, de buscar soluções e aperfeiçoamentos para o mundo no qual vive. Então, eu consigo me instruir, eu tenho essa oportunidade, e aí, a partir daí, eu consigo dar uma vida melhor para as pessoas com quem eu convivo, eu consigo resolver problemas com mais facilidade e também eu consigo mudar algumas coisas ao meu redor, na comunidade a qual eu vivo. Eu consigo propor soluções para aqueles problemas do cotidiano, diariamente, que a gente acaba se defrontando e se deparando. Certo? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre ética. A gente vê as pessoas falando, fulano é ético, ciclano não é ético, mas muitas pessoas, eu creio, que não são, nem sabem o que é ética. E nós temos aqui no capítulo 1 a definição. Então, fala mais ou menos assim, que a ética é a morada do bem. Então, o que é ser ético? Ser ético é fazer a coisa certa.
Quem consegue fazer a coisa certa? A pessoa instruída. Embora, com raras exceções, não poderíamos deixar de dizer que tem como, em todas as partes, em todas as coisas da vida, tem pessoas que fogem às regras, né? Mas a pessoa instruída, a pessoa que aprende o que é o certo e o que é errado, ela tende a fazer o bem. E fazer o bem é ser uma pessoa ética. Por isso que, às vezes, a gente falando, por exemplo, de um determinado profissional liberal ou médico, alguma coisa, fala assim, ele não foi ético. E aí, a gente já imagina que ele fez algo que não foi legal. Então, essa pessoa não foi ético por quê? Ou, não usou da ética, porque fez a coisa errada. Então, ética é sempre estar fazendo a coisa certa. E, às vezes, a pessoa, mesmo sendo instruída, mesmo sendo uma pessoa educada, ela opta por não fazer a coisa certa. Mas o nosso objetivo aqui é que nós aprendamos que a ética é a morada do bem. E o homem ético é aquele que fica e que se posiciona do lado certo, ou seja, aquele que faz o bem. E a instrução, a educação, ela promove isso nas pessoas, que as pessoas se tornem pessoas que se posicionem bem e do lado certo. O capítulo 1 também, ele traz algumas reflexões a respeito do homem civilizado. Aí, você pode falar, mas quem mora na cidade é civilizado. Mas o Wolff, que é um teórico que fala muito sobre civilização, e vocês vão, com mais propriedade em suas leituras e estudos, observar lá no seu material, que ele faz assim, ele fala alguma coisa sobre os homens civilizados. Primeiro, que o homem civilizado é o homem que consegue apresentar algum tipo de elegância no trato. Ou seja, bom dia, boa tarde, dá licença, aquelas coisas que nós sabemos que o pai e a mãe da gente nos ensinou. Outro item para o homem ser civilizado é aquele que adquire alguma instrução, e a gente entende, foi à escola, tem faculdade. O homem civilizado, terceiro item, é aquele que vivencia valores humanistas. É aquele que pratica solidariedade, que se preocupa com o meio ambiente, que tem compaixão. Ele pratica a pacificação e a conciliação e tem isso como um estilo de vida. E, para terminar aqui, esse Wolff, ele diz assim, que na mentalidade de grandes educadores do passado, a educação deveria ter como finalidade aperfeiçoar o ser humano, para que ele simplesmente fosse instruído, ganhasse mais e fosse feliz. Hoje, não. Para que o homem seja considerado civilizado, ele tem que ter lá elegância nos tratos, ele tem que ser escolarizado, ter instrução, Ele tem que ter esses valores aí solidários, humanistas, pacificador, que se preocupa com o meio ambiente e que isso tudo não sirva só para ele, não seja só para ele, que ele consiga externar isso no meio onde ele vive. Então, eu sempre falo, irmãos, que o Senhor nos dá a oportunidade de estudar, de adquirir conhecimento, aquilo não tem que ser estanque nas nossas vidas. Nós não podemos ficar só para a gente, para a nossa família. Nós temos que praticar, nós temos que colocar isso em prática do reino, em primeiro lugar, e também nas nossas famílias, obviamente, e também no meio onde que a gente vive, no trabalho, na nossa comunidade, nós temos que ter aquele conhecimento e que aquilo sirva não só para nós, para que nós sejamos felizes, individualistas, não, que nós possamos externar tudo isso e que isso tenha também algo de bom para as pessoas, para o meio onde que a gente vive, que a gente possa também transformar outras vidas, certo?
E falando da educação contemporaneamente, queridos, a gente pensa, quantas pessoas hoje em dia elas têm a oportunidade de estudar, tem várias maneiras da pessoa se colocar no mercado de trabalho, muitas oportunidades de estudo para se pagar depois com financiamentos. Outros têm oportunidade de estudar em universidades que não há necessidade de pagar. Muitos cursos a nível médio para estudar, que não precisa pagar. Inclusive, na nossa cidade, nós temos várias oportunidades. Mas a gente pensa na finalidade desse projeto educativo hoje em dia. Será que ele está suprindo as necessidades? Será que as pessoas que estão saindo das universidades, as pessoas que estão fazendo um curso ainda que nível médio, um curso técnico, será que essas pessoas elas estão sendo atingidas, elas estão sendo impactadas com esse tipo de educação que o capítulo 1 está abordando? Ou não? Será que nós estamos praticando a solidariedade, nós estamos preocupados com o meio ambiente? E aí, nesse capítulo, e agora como último item, nós estamos falando sobre, na atualidade, será que esse projeto, será que essa educação que nós vemos aí está realmente dando a possibilidade que as pessoas tenham todos esses valores que nós falamos anteriormente? E mais especificamente diz assim, a educação está voltada para os valores humanistas, para a sustentabilidade da vida humana e planetária, para aprendizagens significativas, verdadeiras, de conteúdos essenciais para o exercício da vida em todos os seus campos. Nós estamos vendo isso? Irmãos, assim, só como exemplo, às vezes a gente, agora faz tempo que nós não percebemos isso, porque as universidades elas têm tido como objetivo banir aquelas práticas de quem começa a faculdade, chamado trote. Então, às vezes, a gente via aqueles jovens chegando à universidade, que já deveriam ter tudo direitinho na cabeça, chega na universidade fazendo atrocidades. Quantos acidentes aconteceram? Outras vezes, outros exemplos que a gente poderia citar, você vai se consultar com o médico, aí você fala, mas que profissional estranho, nem te olha, não conversa com você, ou vai lá numa loja, um vendedor que não te atende direito, ou vai numa instituição pública, numa repartição pública, melhor dizendo, a pessoa te atende com muita má vontade, e às vezes você até sabe que aquela pessoa é instruída. Por quê? Porque tudo que ele aprendeu não atingiu os dois hemisférios. Ele só aprendeu o conteúdo, ele só aprendeu o básico, ele não aprendeu ser humano, ele não aprendeu ser social. E é por isso, queridos, que nós, graças a Deus, estamos iniciando essa nova disciplina, Introdução à Educação, para que nós possamos mudar esse paradigma, para que nós possamos mudar esses conhecimentos para nós e que nós possamos também impactar outras pessoas com esses conhecimentos. E finalizando aqui, diz assim, o questionamento sobre os efeitos pouco significativos da educação sobre o comportamento das sociedades humanas surge em função das condutas que podem ser observadas cotidianamente que as pessoas demonstram imaturidade, desrespeito, egoísmo e irresponsabilidade, que é o que eu acabei de falar para vocês, assim, a tipo de exemplo, só para que nós possamos lembrar e fazer esse paralelo entre a educação e o que a gente vê no dia a dia.
E aí é uma pergunta que se faz. Esse projeto educativo que eu e você passou lá na escola, ele está funcionando? Ou ele apresenta alguns equívocos? A escola parece impotente diante das exigências atuais. Por que será? E, para terminar, nós vamos deixar aqui uma pequena consideração para que um projeto educativo seja eficaz para o presente e para as futuras gerações, ele precisa dar conta de uma formação mais completa e que se revele eficiente. Certo, meus queridos? Espero que vocês tenham aproveitado essas nossas abordagens e considerações. Termino aqui o capítulo 1, lembrando que depois que vocês usufruírem dessa pequena aula, também estarei disponibilizando um áudio mais detalhado de todos esses temas abordados hoje e que vocês possam também estar lançando mão do roteiro de estudos que disponibilizarei e lembrando também que esse roteiro de estudo contemplará a explicação também das autoatividades do capítulo 1. Deus abençoe e até o próximo capítulo.